O Internacional está de olho em duas negociações. Dois atletas ex-Internacional que podem render um bom valor para o clube para ajudar nas negociações para a próxima temporada. Além disso, também eu quero te trazer mais informações sobre Guilherme. O Guilherme foi um jogador que deu uma entrevista ontem muito importante e falou inclusive sobre o interesse do Internacional nele. Além disso, também eu quero te falar sobre o Gilberto, jogador que já passou pelo Internacional nos anos de 2011 e está para sair dos Emirados Árabes. O Inter que procura um centroavante depois da saída quase confirmada de Brian Romero, e o Gilberto pode aparecer com a possibilidade, inclusive já foi oferecido para alguns clubes. Então, só antes de a gente começar esse vídeo, pré-natal, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos começar então aqui com as principais informações no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não te inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo, e ao lado de aproveita e aperta o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem aqui o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então começar com algumas informações aqui do Internacional, e eu quero te falar aqui sobre dois negócios que a direção está observando de longe. Porque são dois jogadores que a gente dá para dizer que um é cria das categorias de base e outro não, mas valores que podem render o Internacional. Eu quero começar aqui falando sobre o Fred, meio campista, que jogou inclusive a Copa do Mundo. É um jogador que está saindo lá do Manchester United. E o Paris Saint-Germain está interessado nesse jogador e está negociando com o Manchester uma possível compra. Tá, o que isso tem a ver com o Inter? O Inter foi, entre aspas, o clube formador do Fred. A gente sabe que antes de vir para o Internacional, né, o Fred passou também pelo Atlético Mineiro. Mas o Inter dá para se dizer que é o clube formador do Fred. E o que isso significa? Que a FIFA dá para clubes formadores 5% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, nessa negociação envolvendo o Paris Saint-Germain, o Internacional tem 5% desse negócio. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Daqui a pouco, por exemplo, o Fred for vendido a 20 milhões de euros, o Internacional vai ganhar 1 milhão de euros. Se for vendido a 40, vai ganhar 2. Se for vendido a 80, vai ganhar 4. Então depende, entendeu? Mas essa negociação não deve girar em torno de 20 a 30 até 40 milhões de euros. Vai girar em torno desses valores. Então o Inter pode ganhar ali nessa negociação até 3 milhões de euros, que já seria quase o valor que o Inter comprou o Wanderson, por exemplo. Por isso que é uma negociação que o Inter está observando. Um outro atleta que aqui agora no futebol brasileiro tem negociações com o Atlético Mineiro a pedido do técnico Eduardo Cudê é o Patrick. O Patrick hoje está no São Paulo, mas tem negociações com o Atlético Mineiro. Inclusive, ele, Patrick, quer deixar o São Paulo. O Inter, quando trocou, entre aspas, o Patrick pelo Lisieiro, o Inter ficou com 30% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, o Inter tem 30% do Patrick. Se o Patrick, por exemplo, for vendido a 10 milhões de reais, o Inter ganha 3 milhões de reais para ele. Se for vendido, por exemplo, a 20 milhões de reais, o Inter fica com 30% desta negociação. Ou seja, nesse momento o Internacional também está observando essa situação, porque também é um valor que pode chegar ao Inter. Quando vê, contando o Fred mais o Patrick, o Internacional consegue, por exemplo, já pagar o Wanderson junto ao Krasnodar da Rússia, ou até mesmo a ajudar na compra envolvendo, por exemplo, o zagueiro Vitão, tá bom? Outro atleta que a gente sempre sabe que tem possibilidade de ser negociado é o Otavinho, que hoje está no Porto, né? Um destaque na Europa, no Porto, virou capitão, camisa 10, jogador também de Portugal, é um jogador que sempre tem negociação enrolando com ele, por exemplo, sempre aparece o Liverpool interessado nele, o Inter também tem 5% por ter sido, né, o clube formador do Otavinho, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre o Guilherme Marques, jogador de 31 anos que atua no Guangzhou City. O Guangzhou, para quem não conhece, o Guangzhou ele é um time lá da China. Inclusive, ontem o Guilherme ele jogou no futebol chinês, ele fez 2 gols e uma assistência. É um atleta que por todos os clubes que atuam na Europa, ele conseguiu jogar em todos e sempre foi destaque. Tanto que no mercado europeu ele é um atleta até que bem conhecido, apesar de ter feito uma carreira alternativa. Por exemplo, ele já fez jogos muito legais, por exemplo, na Champions League contra Real Madrid, onde ele se destacou bem nas
partidas. É um atleta que tem uma carreira, né, muito parecida, por exemplo, com a do Pedro Henrique. E é um jogador que pelo segundo ano consecutivo tá na mira do Internacional. Inclusive o empresário dele, que é o Marcelo Robalinho, que é o mesmo empresário, por exemplo, do Patrick, já ofereceu esse jogador ao Internacional. Ele quer deixar o futebol chinês porque está tendo uma série de restrições lá na China e mais de 37 milhões de casos por dia de Covid-19 lá na China. Tá um caos o futebol chinês. Tem vários times que estão perdendo por WO por lá. E ele quer sair de toda aquela zona, ele quer voltar ao Brasil ou voltar para o futebol europeu. Mas como ele tem 31 anos e saiu com 16 anos aqui do futebol brasileiro, ele deseja retornar ao futebol brasileiro. Uma entrevista que ele deu ontem para o canal do Nicola, inclusive o Nicola perguntou sobre o interesse do Internacional, ele disse que ficou muito feliz porque tem sempre um clube grande interessado na contratação dele e disse que jogaria tranquilamente aqui. Inclusive gostaria de voltar ao futebol brasileiro e logo voltar aqui para, né, o Internacional. Lembrando que ele nasceu em Belém. Além disso, o Guilherme, para ter uma liberação com ele, o Guangzhou aceitaria daqui a pouco liberar, porque ele é um jogador que tem contrato ainda longo, tá? Ele tem um contrato vigente, então o Inter ou teria que comprar ou pegar por empréstimo, né? Porque uma liberação imediata não iria ocorrer. A ideia seria o empréstimo de uma temporada com o Inter arcando com salários. Empecilho dessa negociação, o salário do Guilherme. Por ser um jogador que ganha em dólar e atua no futebol chinês, é um salário alto. Por isso que teria que negociar daqui a pouco ali uma divisão de salários, ou daqui a pouco o Inter até arcar com todo esse salário do Guilherme, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre um nome que está começando a ser falado no futebol brasileiro, inclusive já passou pelo Inter, que é o Gilberto, que, para quem não lembra, né, o Gilberto que em 2021 foi artilheiro, né, pelo Bahia. E foi um jogador que depois foi pro Al-Ahly dos Emirados Árabes. E ele tem contrato terminando em julho da próxima temporada, em julho de 2023. O que significa que agora em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita. E, inclusive ele vem fazendo uma boa temporada lá nos Emirados Árabes. É um jogador que ainda tá com uma idade interessante, não tá ainda muito velho, e é um jogador que já começa a ser oferecido para alguns clubes aqui no futebol brasileiro, como por exemplo o Cruzeiro, o próprio Bahia, Botafogo, são alguns clubes para onde ele já foi oferecido. O Inter tá na busca de centroavantes, né? Como todo mundo sabe, o Brian Romero tá para deixar o Inter para ir pro Tijuana do México. O Mikael é um jogador que ainda tá esperando entrar no físico, senão ou acontecer, né, uma rescisão de contrato, ele sair de maneira antecipada. Então o Inter tá atrás de centroavantes, né? E o nome do Gilberto, por ser um nome que teoricamente pode vir sim a custo zero, quando eu digo custo zero quer dizer a taxa de transferência zero, é um nome que começa a aparecer na mira do Inter. A gente sabe que agora nos últimos dias o Inter está observando várias situações, tem diversos centroavantes que estão começando a entrar na mira do Internacional, né? Mas até esse presente momento o Inter não tem nenhuma negociação encaminhada. Vale ressaltar que o Inter não tem nenhuma negociação encaminhada para nenhuma posição. A gente sabe que o Inter ainda está atrás de um volante, de um jogador de segunda função de meio campo, de um cara que atua pelo lado e também de centroavantes, tá bom? Quando eu digo centroavantes eu quero dizer no plural mesmo, ou seja, o Inter deve fazer ainda mais 4 a 5 esforços nesta janela de transferência, lembrando que a janela de transferências vai até o mês 4, até abril, ou seja, tem uma janela muito extensa. A gente vai chegar ainda no segundo mês dela, né? Ela abriu agora em dezembro e a gente tá chegando ainda no segundo mês, né, que é janeiro. Ainda tem janeiro, fevereiro, março e ainda até o dia 30 e 1 de abril, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui as notificações, deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!